Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP. Estamos recebendo em nossos estúdios o doutor neuropsicólogo Pablo Claudino. Seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado, Aterbal. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Doutor Pablo Claudino é natural de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Estudou no Rio de Janeiro, onde fez o estudo de psicologia, né, doutor? E depois foi para Minas Gerais fazer pós em neuropsicologia. Conta um pouco da sua história para a gente, doutor. Bom, nasci e cresci na periferia de Osasco. Na periferia de Osasco, Grande São Paulo. Grande São Paulo. Perto da USP ali? Pertinho da USP. Eu estudei na USP ali. Que legal. Não, tenho muitos amigos ali e tudo mais. Não venho de uma família, né, com grandes condições financeiras, obviamente nunca passei fome, nada do tipo, mas na época não tinha condições de pagar uma faculdade. Perfeito. Precisava passar em uma universidade pública e tinha esse sonho de estudar fora de casa, estudar longe. Foi quando eu prestei o Enem, fui parar no interior do Rio, numa cidade chamada Rio das Ostras. Rio das Ostras, do lado de Búzios, Cabo Frio, região dos lagos, doutor? Uma região maravilhosa. E ali eu me formei em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, conheci minha esposa, casei, na faculdade? Um trabalho na faculdade. Nos conhecemos no primeiro ano já de faculdade. São quantos anos de faculdade? São 5 anos. 5 anos de psicologia. Eu fiz em 6, mas são 5. Eu precisava trabalhar, então eu atrasei um pouco minha faculdade. Mas enfim, foi um período muito bacana. Em Rio das Ostras eu, pós-formado, eu fui trabalhar em escola, me tornei psicólogo escolar, tinha minha clínica, fui trabalhar na Secretaria de Educação como coordenador do setor de inclusão da Prefeitura de Rio das Ostras, e foi nesse período que eu me deparei de fato assim, com o assunto inclusão. Então, inclusão era, até então era uma coisa bem restrita, né? Até hoje é difícil, naquela época, quase 10 anos atrás, era mais difícil ainda. E nós não tínhamos informações e tudo mais, e eu percebi que a faculdade não me preparou para acolher os estudantes que chegavam até mim, tanto na rede pública quanto na particular. Ainda assim, nós conseguimos fazer um bom trabalho. Fiquei 10 anos em Rio das Ostras, casei, me desenvolvi, até que minha esposa recebeu uma oportunidade para ir para BH. BH é o berço da neuropsicologia brasileira, então os neuropsicólogos que eu mais tenho de referência estão em BH, então não pensei 2 vezes para ir. Meu caminho. E lá eu pude fazer minha especialização na PUC, foi um período sensacional, fiquei pouco tempo em BH, queria ter ficado mais, fiquei 3 anos só, e aí minha esposa, ela trabalha na área do petróleo, enfim, ela recebeu uma oportunidade para vir para Santos, abraçamos essa oportunidade. Para mim foi maravilhoso, estou aqui há quase 4 anos e daqui eu não saio mais, porque essa região aqui, Santos, Cubatão, Praia Grande, São Vicente... A Baixada Santista, Nova Cidade, maravilhosa, a Baixada é maravilhosa, eu não quero sair daqui não. Geralmente é assim, quem vem para cá se apaixona, doutor. Exato. Eu também vim do interior da Bahia para cá e estou aqui, eu não pretendo sair tão cedo, não vou na Bahia visitar meus amigos lá, mas volto para cá sempre. Doutor, o que levou o doutor a fazer psicologia? Eu ficava na dúvida, o que eu vou cursar? Em Osasco a gente tem a JUCO, que é uma espécie de trabalho para adolescentes ali, iniciação ao mercado de trabalho, e eu trabalhava na RH de uma empresa lá em Barueri, enfim, ali perto de Alphaville, e eu gostava muito desse tema desenvolvimento humano, e aí prestei o vestibular, meio sem saber muito bem, é psicologia que eu quero ou não, cheguei a passar em medicina, até hoje eu agradeço a Deus por não ter ido fazer medicina, que eu acho que eu não teria dado conta naquele momento. E psicologia era um assunto que eu gostava muito, por conta do RH, por conta dos cursos, enfim. Na faculdade eu fiz de tudo que você pode imaginar. Então eu fui fazer pesquisa desde psicanálise, que é uma área muito diferente da minha, a psicobiologia, vou trabalhar em laboratório com ratinhos. O que você pode imaginar eu fiz dentro da faculdade, até me apaixonar mesmo pela neuropsicologia e seguir esse caminho de estudar o cérebro através do viés cognitivo. Então, nós temos 86 bilhões de neurônios em média. Em média. É muita coisa.
como é que os neurônios trabalham? Assim, se a gente está falando, se a gente está ouvindo, se a gente está aqui hoje... Está pensando, raciocinando, está enxergando. Raciocinando, né? Como é que esse cérebro criou? Olha, tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo a gente. Como é que esse cérebro cria essas coisas? Isso para mim, assim, quando eu era criança eu queria ser astrônomo. Eu amo o universo, eu amo como é que a galáxia funciona, até que eu conheci a física, vi que não era a minha praia. Eu falei, psicologia é mais fácil de entender, para mim é muito complexo. Mas para mim a única coisa que se equipara ao universo é o cérebro humano. Sabe, ele é infinito, são infinitas possibilidades e... É um computador que não existe igual. Não existe, nunca vai existir. Nunca vai existir. Essa coisa de, vamos conseguir baixar memórias, isso é impossível. Primeiro porque o cérebro é analógico. Segundo porque pode juntar a energia da Terra inteira, a gente não vai conseguir emular a quantidade de sinapses que acontece por segundos. Por segundos. E imagina que nesse momento, seu cérebro está fazendo você pensar, respirar, tá com tônus corporal, seu coração está batendo, tudo está fluindo da melhor forma, e se qualquer coisinha sai desse equilíbrio perfeito, a gente sai desse mundo na hora. Olha que computador maravilhoso. Não existe igual mesmo. Desse tamanhozinho, assim, você que está em casa, faz assim com a sua mão. O cérebro tem esse tamanho, em média. Então uma coisinha desse tamanho, toca música, cria poesia, atua. Isso é maravilhoso. Então, assim, não tem como não me apaixonar. E na neuropsicologia, a gente acaba... Que vai estudar o cérebro. Que vai estudar o cérebro, a cognição. A gente acaba se deparando muito com transtornos ligados a essas questões. Então, transtornos de fala, transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje está muito em alta na neuropsicologia o tema autismo, TDAH, são transtornos do neurodesenvolvimento. Mas aí na velhice eu trabalho muito com velhinhos, então demências, Alzheimer, demência frontotemporal, enfim, dificuldade de fala, audição. O cérebro é muito amplo e eu gosto de ver isso assim, o que aqui que está desencaixado e o que a gente pode fazer para essa pessoa ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais leve, apesar dessa dificuldade. E a neuropsicologia é isso, assim, olha, o cérebro está funcionando desse jeito. O que a gente pode fazer para, apesar disso, você ter uma vida melhor? É maravilhoso, doutor. Sim. É um trabalho de estudo do cérebro, do corpo humano em si, né? É perfeito. Doutor, então você não fez medicina. Não. Neuropsicólogo não é médico. Não. Não pode receitar. Não. Não pode, como um psiquiatra, por exemplo. Não. Aliás, não necessariamente precisa ser psicólogo para ser neuropsicólogo. A neuropsicologia é uma área da neurociência. Então, qualquer pessoa pode fazer uma especialização em neuropsicologia, tem algumas muito abertas, para estudar cognição. Então, eu tenho alguns colegas, por exemplo, da fisioterapia, que entende o cérebro, para entender o movimento corporal. Tem um pessoal da educação física, da farmácia. Tem médicos neuropsicólogos, mas o psicólogo em si, ele tem uma vantagem muito grande na neuropsicologia. Doutor, vamos só chamar um intervalo? Claro. Daqui a pouco voltamos com o doutor Pablo Claudino. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular, dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. E voltamos com o doutor Pablo Claudino, neuropsicólogo. Você está falando sobre a diferença, Pablo, do neuro para médico. Sim. O médico, né, ele é um profissional, obviamente, formado em medicina, então ele tem a possibilidade ali de receitar remédios e tudo mais. O neuropsicólogo, né, ele não precisa ser um psicólogo para ser neuropsicólogo, mas os psicólogos de formação têm uma vantagem muito grande.
Só existe uma coisa na lei brasileira que só o psicólogo pode fazer, que é aplicar testes psicológicos. Então, quando você vai no Detran, faz uma avaliação na sua empresa, algo do tipo, esse teste só um psicólogo pode aplicar. E todos os testes que nós chamamos de padrão ouro, que são os melhores testes para avaliar a cognição que nós temos, são de uso exclusivo do psicólogo. Então, por exemplo, o médico tem suspeita de que um paciente seja autista ou tenha TDAH. O médico vai encaminhar para uma série de profissionais, incluindo para o neuropsicólogo, onde eu vou fazer algo que se chama avaliação neuropsicológica, que é um processo bem completo. No meu caso, dura mais de 10 horas, onde nós vamos dividindo em algumas sessões. Em caso de criança, entrevista com a família, entrevista com a escola, com as pessoas próximas. Aplicamos teste de atenção, memória, QI, socialização. Em caso de adulto, é casado, entrevista o marido, a esposa, a mãe, o vizinho. Aplicamos também esses testes para no final a gente ter um documento muito completo de como que esse cérebro está funcionando, e caso haja um diagnóstico ou uma propensão muito próxima a ter um diagnóstico, a gente faz esse encaminhamento. E aí só o psicólogo pode fazer isso. Então o psicólogo tem uma vantagem muito grande na neuropsicologia. Doutor, então o diagnóstico do autista não precisa ser necessariamente na infância, ele pode ser diagnosticado pós-adulto? Hoje 85% dos meus pacientes estão acima dos 16 anos de idade. A pessoa mais velha que eu avaliei tinha 62 anos, que era diagnosticada de autismo, né? Assim, avalio pessoas mais velhas com outros transtornos. O que acontece é, o estudo sobre autismo, sobre TDAH, transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm aí 80, 90 anos, mas a gente só foi desenvolver protocolos mais adequados tem 10, 15, 20 anos. Para você ter ideia, porque na nossa infância não existia. Não existia. TDAH, não existia autismo. Não, e é curioso. Não, a gente não falava sobre isso. E é curioso porque, assim, hoje eu penso em vários colegas da minha época de escola, eu falo... Aquele tinha TDAH. Que ele era TDAH, que ele era autista, mas a gente não tinha acesso. Não tinha. Hoje a gente tem informação. Então, assim, tem muitos adultos que hoje estão se encontrando nisso, e aí a avaliação neuropsicológica é a ferramenta mais adequada para esse diagnóstico diferencial, porque nós temos outras questões. Uso excessivo de telas, estresse, ansiedade, geram sintomas parecidos com TDAH, por exemplo. Então a gente precisa diferenciar isso, principalmente para pensar como é que eu vou tratar. Então a avaliação ela é adequada nesse ponto. Ela serve para qualquer idade. E eu costumo dizer que o principal foco da avaliação não é nem o diagnóstico. É entender como é que seu cérebro funciona, para aí você começar a trabalhar para desenvolver um bem-estar. Preciso de terapia, preciso de medicação, não preciso de nada disso. Quais são meus pontos fortes, pontos que precisam ser trabalhados? É aí que entra a avaliação. Mas assim, quanto à idade, hoje estou atendendo praticamente muitos adultos que lá atrás... Nossa, esse era o estranhozinho da turma, ou tinha dificuldades. Atendo médicos que hoje descobrem que eram dislexos. Você pensa, a pessoa se formou em medicina, trabalha, hoje descobre que é dislexo. E essas pessoas estão em absolutamente todos os setores da sociedade. Tem um paciente médico, tem um paciente engenheiro naval, tem um paciente dona de casa, empresário, estagiário, enfim, essas pessoas estão por aí, só que não eram vistas antes. Hoje a gente consegue prestar mais suporte. Identificando, fica mais fácil de ajudá-los. Costumo dizer que como é que a gente vai brigar com algo que a gente não sabe o que é? A gente precisa identificar. E são pessoas, por exemplo, né, mulheres autistas têm uma prevalência quase 7 vezes maior do que mulheres não autistas de se suicidarem. O nível de depressão é muito alto, porque é um desencaixe. É comum, por exemplo, homens TDAH terem uma dificuldade de desenvolver no emprego ou na família, porque eles são inteligentíssimos na imensa maioria das vezes. Mas não foca. Não foca, impulsividade, sai de um canto para o outro. Ainda mais nesse mundo hoje tão cheio de possibilidades para a gente. O TDAH antes sofria muito menos. Porque ele, vou arrumar esse emprego, vou seguir por aqui, são poucas opções. Hoje imagina, né? Eu costumo dizer que na minha época de infância, eu não sou uma pessoa tão mais velha, eu tenho 33 anos, a única coisa que entregavam em casa era pizza.
Nem remédio entregavam. Só pizza. Hoje, se você quiser comer uma comida tailandesa numa quarta-feira, 3 da manhã, você entra no aplicativo e pede. Então, potencializa essa impulsividade de quem já tem essa dificuldade. Potencializa, doutor. Potencializa. A tendência é se socializar cada vez menos. Exatamente, exatamente. A criança que tinha dificuldade de socialização, eu, por exemplo, tinha um videogame, eu tinha um Mega Drive, meu amiguinho tinha o Nintendo. Quando a gente queria jogar Super Mario, ia todo mundo para casa dele. Quando queria jogar Sonic, ia todo mundo para minha casa. Hoje está cada um num canto do mundo com seu próprio, não tem mais interação, não tem mais socialização. É comum a gente ir num restaurante, ter 3, 4 pessoas sentadas ali na mesa, cada um com seu celular. Então isso acaba dificultando ainda mais para quem já tem dificuldade de socialização, para quem já tem dificuldades atencionais. Então o mundo que nós criamos, sem entrar no mérito de melhorou ou piorou, mas a sociedade atual, ela é tóxica para quem possui esse tipo de transtorno. Isso é uma das hipóteses para o aumento do diagnóstico. Né? Dizer, hoje tudo é autismo, tudo é TDAH. Não, gente, tem muito diagnóstico equivocado, mas também tem aumento de diagnóstico porque essas pessoas hoje sofrem mais do que elas sofriam no passado. Doutor, mas é verdade que o número de crianças hoje com autismo é infinitamente maior do que antes? Se a gente pensar em números de pesquisa... Não só por causa de protocolo, mas porque realmente passaram a existir mesmo assim? Se a gente pensar em números de pesquisa, sim. A gente saiu de uma criança autista a cada 4.000 para uma criança autista... Uma pessoa autista a cada 4.000 para uma pessoa autista a cada 31. Caramba. A questão vem a dúvida. Aumentaram a quantidade de pessoas autistas por X motivos, então a gente já tem algumas ideias do o que pode potencializar o desenvolvimento do autismo. Gente, pode tomar Tilenol, não existe nenhuma comprovação que Tilenol causa autismo, tá? Fiquem despreocupadas, toda oportunidade a gente tem que trazer isso. Mas o principal hoje nós temos protocolos que conseguem alcançar pessoas que antes não eram alcançadas. A pesquisa de autismo, por exemplo, em mulheres, ela só foi começar a ser desenvolvida nos anos 2000, foi ontem. E aí a gente pensava que mulheres autistas teriam os mesmos sintomas de homens. E hoje a gente percebe que na imensa maioria dos casos, são sintomas muito diferentes. Então a mulher recebia diagnóstico de bipolaridade, depressão, chegava às vias de fato de se suicidar. E hoje a gente consegue entender que essa mulher, na verdade, era autista. Principalmente ali o nível 1 de suporte, a gente aumentou o diagnóstico porque a gente consegue alcançar. Mas, por conta dessa confusão, e a gente não pode esquecer que tem um viés mercadológico, também tem muito diagnóstico de autismo errado. Tem muita gente que recebe o diagnóstico sem ser. Sem ser. Sem ser. Tem gente que deveria ter o diagnóstico, infelizmente não tem por falta de acesso, e gente que tem porque acabou indo sem o melhor caminho para chegar ao diagnóstico. Perfeito. Doutor, vamos uma vez no intervalo? Daqui a pouco voltamos com o doutor Pablo Claudino. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular, dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. Voltamos com o doutor Pablo Claudino, neuropsicólogo. Doutor, a gente abre durante a semana para perguntas, né, para os nossos telespectadores. O Roberto Facoro, um amigo jornalista, né, enviou algumas questões, né? Os problemas de saúde mental pode ser considerado o mal do século? Até que ponto a violência cotidiana afeta a saúde mental da população? Doutor, é possível citar as categorias que mais têm problemas? É psicológico? Sim. Roberto, obrigado pelas perguntas. Concordo muito contigo. Eu entendo que a saúde mental hoje é o mal do século. A gente vê até porque a nossa sociedade, a gente está
cuidando muito do corpo, então academias crescendo, e que bom, cuidado com fitness crescendo, mas aí a gente vê o exagero, né? E a pessoa vai se entupir de remédio para emagrecer, a pessoa vai se entupir agora pela estética. Então, doutor? Exato, e não pela saúde. Se a pessoa faz isso pela saúde é maravilhoso, mas é estética pela estética e a gente vai ver uma série de estranhamentos emocionais ali atrás. Então é um mau século, tanto quando a gente vai pegar, né, os principais motivos de afastamento hoje, afastamento por depressão e burnout já superou tendinite. Então, quando a gente vai ver dificuldades no mercado de trabalho e tudo mais, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades ali técnicas, pela formação, mas são demitidas pela falta de inteligência emocional. Então, realmente, assim, é um momento que a gente precisa cuidar das nossas emoções, da nossa saúde mental. E a violência impacta muito nisso. O ambiente impacta a forma que o nosso cérebro vai responder a ele. E nós temos um problema que é o excesso também de sensacionalismo, e a gente é estimulado cada vez mais a questões assim que são complexas. Então acontece algo violento, a gente é estimulado o tempo inteiro, a gente vai absorvendo, a gente vai normalizando o absurdo. Então, quanto mais a gente absorve, alguém foi assassinado, mais a gente normaliza isso como algo comum, mas o nosso cérebro sabe que não é comum, isso vai nos adoecendo. Então, sim, é um mal do século e a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental. Com relação às profissões, doutor? Eu não sei dizer a ordem de categorias, mas eu posso dizer a minha experiência pessoal. Professores. É a categoria que eu mais atendo. Ficar com 40 crianças na sua frente ali, doutor. 40 crianças, 3 autistas, 2 síndrome de Down, o menino que não para quieto um segundo, mal educado, a mãe, enfim, os professores sofrem muito mesmo. A gente precisa... É muita atenção diariamente. Muita atenção. E boa parte dos professores que eu conheço, tanto na rede pública quanto na rede privada, dar aula, ensinar, virou assim, se eu conseguir, ótimo. Primeiro, eu não quero que ninguém se mate na minha sala. Então, assim, a educação virou um problema e sofre para quem está na ponta. Professores, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, absolutamente todos os meus pacientes que vêm da área da saúde sofreram violência. Todos, é impressionante. E policiais. Eu atendo muito policiais também, então a gente vê que são essas profissões que estão na ponta da sociedade. Exatamente, resolvendo o problema ali. Essas profissões estão adoecendo muito e eles que cuidam da gente. Professor que cuida do nosso filho, médico que cuida da gente, enfermeiro, policial que cuida. Nos protege. Então a gente precisa, como sociedade, cuidar dessas pessoas que em tese deveriam estar cuidando da gente, mas não estão conseguindo cuidar deles mesmos, né? Então isso mostra uma falência social mesmo. Assim, a gente precisa, fecha para balanço e vamos seguir a vida de outra forma. Doutor, a inclusão potencializou essa questão do professor? Olha, eu tenho um problema, vou pensar de forma muito calma que eu vou falar assim, o que acontece? A inclusão ela é maravilhosa quando realmente existe uma inclusão. Um autista nível 1 de suporte é maravilhoso, ele está em sala de aula, junto com outros estudantes, convívio. Mas eu costumo dizer que não dá para a gente colocar no mesmo ambiente um aluno que está aprendendo equação de segundo grau e um outro aluno que não sabe vestir a própria camisa, que não consegue se limpar depois de ir ao banheiro, que não consegue colocar o próprio tênis. São vieses de desenvolvimento diferentes. Esse estudante, aí o que nós fizemos no Brasil? Enfia todo mundo em sala de aula e deixa o professor se virar. É prejudicial para todo mundo, é prejudicial principalmente para aquele estudante ou para aquela criança que precisa se desenvolver de outras formas. A escola, o objetivo dela é o desenvolvimento pedagógico. Nem toda criança vai conseguir se desenvolver no currículo pedagógico da escola. Mas se essa criança conseguir desenvolver autonomia o suficiente para entrar no mercado de trabalho, para seguir a vida e tudo mais, isso é maravilhoso. Com certeza. Mas não vai ser na aula de álgebra que ela vai desenvolver essa autonomia. E aí, o que acontece? Ela não se desenvolve, ela prejudica a criança que deveria, o professor fica ali equilibrando todos os pratos. Então a gente precisa repensar a nossa visão de inclusão. Assim, a gente precisa fortalecer ambientes que vão desenvolver a criança na necessidade dela. Mesmo vendo aquele professor de apoio dele, mesmo assim... Mesmo tendo professor de apoio, porque assim,
não é um ambiente adequado. Uma sala de aula, são 40 crianças gritando, é o barulho do intervalo, é a lousa que não é adequada. A nossa escola, ela está atrasada para crianças típicas, para crianças que não têm nenhuma dificuldade. Imagina para a típica. Quantos pacientes eu atendo, por exemplo, que eu digo, nem manda para a escola no dia que vier avaliar? Porque a criança sai da escola num nível de estresse absurdo. Porque estressa mais ainda? Muito, não é adequado para ela. Imagina uma criança autista que tem sensibilidade auditiva, sensibilidade por cheiro, o amiguinho está comendo uma coisa, está tendo barulho, alguém está cantando, uma criança está chorando. A gente precisa levar essas crianças a um espaço adequado para o desenvolvimento. E o ambiente escolar que nós temos hoje, na imensa maioria dos casos, não é adequado. Eu te dou um exemplo, o goleiro Cássio, que hoje está no Cruzeiro, que era do Corinthians, ele fez uma postagem recente na rede social, estou usando isso porque ele fez, tá bom? Ele falou da dificuldade, foi criticado por isso. Isso, da dificuldade que ele tem em encontrar um suporte de escola para a filha dele que é autista. O Cássio, que deve ganhar uma excelente remuneração para jogar bola, mérito dele, ele tem dificuldade de encontrar uma escola adequada para a filha. Imagina nós aqui no nosso dia a dia, imagina os professores, no nosso mundo. Então, assim, a gente precisa repensar o papel da inclusão, mas para isso é poder público atuando. Perfeito. Doutor, muito legal o nosso papo. Pena que é só meia hora. Doutor, deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Mais uma vez quero agradecer a todos que ficaram aqui acompanhando o nosso bate-papo. Inclusão é importante, cuidar da nossa saúde mental é muito importante. A saúde mental não é brincadeira, a gente precisa acabar com esse preconceito, com essa ideia passada de é bobeira isso, tem alguma dúvida, vai investigar, procura um profissional. Caso queira falar comigo diretamente, meu Instagram é @pabloneuropsicologia. Pode entrar lá no meu Instagram, fazer uma pergunta, eu estou aqui à disposição para respondê-los. Muito obrigado, Pablo, mais uma vez, por compartilhar conosco sua experiência, né? O programa Cidade em Foco chega ao seu final. Queremos dar os nossos pêsames para o nosso amigo Cabeça, ex-vereador do Cubatão, que teve a sua mãe, faleceu essa semana, né? E desejar uma boa recuperação para a nossa amiga Rosinha, que se encontra internada no hospital de Cubatão. Força, Rosinha, estamos torcendo por você. O programa Cidade em Foco chega ao seu final. Até o próximo.